A gente está com uma grande missão aqui, que é pregar essas pedrinhas para a gente construir esse colã aqui para apresentação da Chloe. Nesse vídeo eu vou aproveitar para falar sobre as tarefas que a gente tem que realizar como pais e sobre a nossa função de pai e de mãe, porque as tarefas que a gente tem que fazer são diferentes da nossa função e muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. Primeira etapa, check. Já? Por exemplo, eu estou aqui com minha filha fazendo esse colã, colando pedras de strass, uma por uma, que a gente já está aqui várias horas colando esse negócio numa luta e vamos ficar aqui muitas horas ainda, porque tem que pegar pedrinha por pedrinha. E sabe o que eu falo com ela sobre ginástica? Eu falo com ela que eu não gosto que ela faz ginástica. E ela sabe disso. Por quê? Porque ela passa, se for somar, ela passa mais de 13 horas da semana mexendo com ginástica. E o problema nem é isso, é porque assim, o biotipo dela não é muito específico para a ginástica, então ela não consegue ter aqueles resultados expressivos. E ela sabe que lá, quando tem até no pódio, ela consegue ver a realidade, mas ela gosta. E assim, mesmo vendo esse gosto dela, eu falo com ela, tem que largar essa ginástica um pouco, faz menos vezes na semana, não precisa treinar isso tudo, porque ela deixa de lado um outro hobby dela, que ela é boa, que poucas pessoas têm esse tipo de habilidade, onde ela ia ter muito mais resultado, que é piano, por exemplo, que ela é muito boa no piano e vai deixando de lado isso. Mas eu seguro a minha vontade, por quê? Porque se enquanto ela é criança não puder fazer o que ela gosta, quando é que ela vai poder? Então ela não vai ficar olhando resultado agora, nessa fase. Vai fazer mais o que ela gosta. Lógico, ela não abandonou o piano. Continua tocando, que eu exijo que ela vá tocar. E ela também gosta disso. Menos, né, horas dedicadas a isso, mas ela continua tocando. E é o que eu falo. Por que, que a gente tem que ficar de olho na nossa função e nas tarefas? Justamente por isso. Porque a minha função de pai não é ficar cerceando ela e limitando nas coisas que ela gosta, e minha função também não é ficar focado no trabalho de casa. Por exemplo, a cozinha ali, a pia ali está cheia de vasilhas, estou aqui fazendo comida aqui, e focado nesse colã aqui que a gente tem que pregar os strass. Mas a minha função maior não é arrumar a casa, não é fazer a comida, não é limpar essa bagunça que está aqui, que está um pouco bagunçado. A minha função maior é estar do lado dela, ajudando nas coisas que são importantes para ela. Então, mesmo eu não gostando da ginástica, o que, que eu faço? Vou lá jogar ela para cima lá para ela aprender a fazer aqueles saltos. Vou lá ajudar ela na argola para ganhar força, fazer mais exercício. Eu vou ajudar ela a fazer movimentos de elasticidade e fico lá dedicando minhas horas nisso, porque quando ela vai apresentar, não é só ela que vai apresentar, ela leva toda a minha presença, toda essa construção que a gente fez nos bastidores, ela me leva junto com ela, o meu incentivo, por exemplo. E se eu largar de fazer isso para cuidar da casa, o mais importante eu estou deixando de lado. Então a gente precisa focar muito nas nossas tarefas e na nossa função, porque a nossa função de pai e de mãe é o que realmente é importante. E não ficar executando esse bando de tarefa interminável de casa, que a gente tem que fazer, faz parte do processo, mas a gente não pode negligenciar a nossa função. Eu não aguento mais. Tá cansada? Não pode deixar que eu carregue esse fardo para você. Não. Confiança, autoestima, perseverança, determinação para não desistir quando eu quero alguma coisa e isso está difícil. Todas essas qualidades que uma pessoa determinada, uma pessoa de sucesso tem que ter, quem é que vai passar isso para os nossos filhos? A gente. Nenhum professor, nenhuma babá, nem o melhor treinador de algum esporte aí que tiver, ninguém vai fazer isso melhor do que eu, pai, ninguém vai fazer isso melhor do que a mãe. Porque nessa fase da infância é que a gente vai determinar até como o interior dos nossos filhos vai funcionar quando eles crescerem. Mas a gente tem que fazer isso agora. Porque se eu negligenciar isso agora e deixar para fazer isso só lá na adolescência, quando ele começar
a precisar realmente demonstrar vontade, atitude, determinação, criatividade, aí já pode ser tarde demais. Eu vejo muitos filhos chamarem os pais para ver, olha esse desenho aqui. Ah, deixa eu contar essa historinha que aconteceu lá na escola, as historinhas fúteis. E a gente não para. A gente não para, não olha nos olhos, não escuta de verdade. Ah, vai falando aí. E aí o filho vai falar, vou fazer tal esporte. A gente fala, não, isso é bobeira, isso não dá futuro, isso é perda de tempo. Ah, estou me esforçando aqui para. Não, isso aí é bobagem. Ah, gosto desse desenho. Não, isso aí é bobagem. A gente nem para ver, para escutar, para tentar influenciar de uma maneira mais sutil. A gente tem muita influência, mas a gente não aproveita isso. E aí a gente vai deixando a nossa função de lado, porque eu estou corrido, não posso parar e escutar, não posso olhar nos olhos, não posso estabelecer esse vínculo. Por exemplo, essa semana eu vi um vídeo de uma mãe que ela tem o cabelo liso e não sabia cuidar do cabelo cacheado da filha. E aí ela fez um curso para aprender a cuidar do cabelo da criança. E você vê o tanto que isso faz diferença da maneira que a criança passa a se enxergar, da maneira que ela passa a enxergar o mundo e da maneira que elas estabelecem o vínculo entre as duas. E isso, essa autoconfiança, essa maneira de se ver, esse cuidado com a própria imagem, vai repercutir para o resto da vida. E muitas vezes a gente passa batido, não, cuida aí de qualquer jeito. Ah, não, usa isso aqui, tá bom. Ah, isso aqui, não, faz isso aqui, sabe? Não demonstrar interesse. Uma coisa simples, às vezes a gente nem percebe que a gente não está demonstrando interesse. E muitas vezes só o demonstrar interesse já evita horas e horas de falação no ouvido. Ah, você tem que acreditar em si, você tem que ter perseverança, você é bonita, você. Não, simplesmente você demonstrar interesse através de ações, atitudes, já traz todo esse ensinamento sem ter que dizer uma palavra. Então, apesar de parecer óbvio, a gente precisa refletir. Tarefas não são funções paternas e maternas. É lógico que você tem que cozinhar, é lógico que você tem que arrumar a casa, é lógico que você tem que trabalhar para pagar os boletos, mas a sua função é muito maior que isso. Eu sei que você já se esforça demais para fazer as tarefas, mas a sua função vai muito além disso. E é uma coisa que vai determinar em muito como será o funcionamento do interior dessas crianças que crescerão e se tornarão adultos amanhã. E aí você deve estar perguntando por que eu não terceirizo isso. Tentei terceirizar, não deu certo, a pessoa pregou errado. Tentei desfazer, não deu certo, foi mais trabalho e acabei tendo que comprar outro colã. E agora vamos começar do zero aqui com esse.